Olá, menina grisalha! Hoje eu vou conversar com você sobre 7 coisas que eu aprendi depois dos 40 a mais. Vamos para a primeira e vamos ver se você se identifica ou não com as coisas que aprendi. Porque eu também quero saber as coisas que você aprendeu depois dos seus 40, 50, 60, 70. Adoro saber, adoro que compartilhe comigo as suas experiências. Ainda mais numa trajetória que está por vir para mim. Então vamos para a primeira? A primeira delas é de me preocupar em parecer ser mais feminina. Por incrível que pareça, por grande parte da minha vida, eu me preocupava em parecer ser feminina porque eu sempre fui chamada que eu não tinha feminilidade, que eu não era uma pessoa feminina, que eu não sabia usar meu lado feminino. E confesso, realmente não é o meu forte o lado feminino. Mas isso não significa que eu seja um homem. Apesar, assim, por que isso foi tão forte em mim? Eu sempre fui uma natureza forte, desde criança, desde a adolescência. Eu sempre fui uma pessoa de natureza forte. E na infância eu gostava muito de brincar com os brinquedos de meninos. Eu gostava de estar na companhia de meninos. Eu achava muito mais divertido, gostava mais das brincadeiras, achava muito mais emocionante. E também porque com isso, vaidade, se é assim que eu posso falar, ela veio bem tardiamente, ou um pouco mais tarde. Não veio na adolescência, ela veio ali quando eu já estava próxima aos 30 anos, que eu me interessei pela maquiagem, que eu me interessei por aprender a andar de salto, que já existia. Mas foi uma época ali que eu me interessei por essas coisas. E não sei se por imposição ou se por busca minha mesmo, porque era uma preocupação minha, eu me incomodava com as pessoas me falarem que eu não era feminina. Porque além disso, eu não gostava de roupas, até hoje eu não gosto muito de roupas muito marcantes, que evidenciam o feminino, o decote, o curto. Não é uma coisa que me apetece muito. Eu não vou dizer que eu não use, de vez em quando eu uso, mas não é uma coisa, não é aquele momento assim, estou confortável. Estou eu na minha pele Luciana, não é? Eu vou para um lugar assim assado, hoje eu vou me permitir, hoje eu vou colocar tal roupa. Mas não faz parte do meu guarda-roupa e hoje não me preocupa. Parecer ou não feminina, e acredite, depois que eu parei de me preocupar em parecer mais feminina, eu me tornei mais feminina, né? Então, mas assim, feminina dentro do meu eu feminino, que é um pouco diferente do feminino, vamos dizer, da minha geração agora, né? Que Eu nem vou colocar a boca, porque eu não preciso colocar a boca, pelo menos eu acho. Mas daí do cílio postiço, tá? Coisa na sobrancelha, essa coisa na unha postiça, não me cativa. Eu não olho e acho assim, nossa, que legal esse feminino, eu quero esse feminino. Até porque eu sinto, tenho uma sensação que é fake, e a sensação que todo mundo entra numa mesma caixa, com uma mesma direção e sai todo mundo com o mesmo formato. Então é uma coisa que não me atrai muito na questão. Mas dentro do qual eu acredito que eu sou um feminino que não usa roupas marcantes, que não usa salto, feminino. Mas é uma coisa que me deixou de me preocupar se eu tô feminina ou não. Vamos para a segunda coisa que eu aprendi, a segunda lição que eu tive após completar 40 anos. De querer agradar, mesmo que eu me atropelasse para isso. Sinceramente, a gente não pode falar que não agrada. Porque como nós vivemos em sociedade, eu falo que a gente mente, tem mentiras sociais, né? Aquela mentira, assim, vou colocar um exemplo. A mulher passou a tarde no salão de beleza e cortou o cabelo, pintou o cabelo, fez escova, fez a unha e perguntou pro marido se ele gostou. Ele não gostou. Ela trocou lá de uma cor que ele ficou achando assim, meu Deus, não saiu um bico-leão dourado na cabeça dele. Mas ele vai olhar pra sua esposa, se ele for um cara inteligente, esperto, ele vai falar que ficou ótimo. Eu falo que isso são as mentiras sociais. Então, de alguma forma, a gente agrada. Mas eu tô falando daquele agradar a qualquer custo, agradar mesmo que eu esteja me ferindo, mesmo que eu esteja me atropelando, eu aprendi. Por quê? Juntando lá com a referência anterior, você é grosseira, você não é feminina, então eu queria pertencer, eu queria ser aceita, mas daí a gente coloca a qualquer custo, a sorrir sem vontade, a ficar sem vontade, a falar sem vontade, e isso eu já sou mais honesta comigo e não participo.
até para as pessoas que são mais próximas a mim, já sabe que eu vou me retirar do ambiente. Se não estiver legal, se aquele assunto não me agrada, eu vou para outro ambiente ou deu a minha hora e eu vou embora. E isso é uma coisa que eu pesava. Não, mas será que fulano vai pensar que isso aqui não... eu tenho que ficar aqui mais porque eu tenho que fazer sala, porque eu tenho que agradar. Hoje não tenho mais. Hoje, em muitas situações, eu me priorizo. Não posso falar aqui em todas, porque como eu comecei aqui a falar pra você, nós vivemos em sociedade, a gente não tem como não agradar em algum momento. E foi até falando aqui com você uma pergunta que me surgiu na sala de aula esses dias. Eu tava fazendo um comentário, era aula ligada a um assunto que eu dei como exemplo, e me perguntaram assim, mas por que você não falou isso pra ela? Então a maturidade também traz isso, a gente sentir se pode falar, se não pode falar, se é hora de se retirar, se o outro tá pronto para ouvir, perguntar se quer ouvir. Então eu acho que entra aí dentro desse rol de agradar e não agradar, e que a maturidade ela traz. Claro, vivemos numa sociedade, nós mulheres fomos criadas o tempo todo para estar agradando. Então o que eu consegui fazer é diminuir aí 80% eu não tenho intenção de agradar. E os outros 20% a gente faz as políticas sociais. Né? Eu gosto de ter um ambiente amistoso para estar, para trabalhar, para conviver. Então, aí a gente pode colocar no campo de agradar? Não sei. Me fala aí, o que você acha? Você está agradando? Eu estou agradando? Fale aqui comigo. E vamos para a terceira lição. Eu preciso saber fazer tudo e com perfeição. Quem nunca, ali na entrada da adolescência, juventude, uma grande parte ali quando a gente é adulto, a gente se cobra que quando a gente faz alguma coisa, a gente precisa fazer aquilo com perfeição. E hoje eu vejo muitos adultos à minha volta se enrolarem por simples fato de dizer, não sei isso, não sei fazer isso, me explica como que é, o que significa tal palavra. A pessoa começa a se enrolar porque ela precisa mostrar que ela sabe. Eu não preciso mais. Não tenha a menor vaidade em dizer o que é isso, o que significa isso, por que você está falando isso, não entendi. Não. Como assim? Você é da área? Não entendi, não queria falar sobre isso. Uma cobrança, que eu sou formada em matemática e eu me cobrava muito na minha formação. Como eu me formei em matemática, eu precisava saber fazer cálculos mentais. Como eu me cobrei por causa disso? Não preciso. Eu sou formada em matemática, eu não sou calculadora. Eu não preciso saber fazer cálculos mentais. E não vou me sentir menos profissional, menos professora, com menos conhecimento, porque eu não tenho cálculos mentais tão aguçados como uma outra pessoa, como uma pessoa que não fez uma graduação de matemática. Isso é um exemplo. Mas a gente, na vida, faz umas cobranças que a gente precisa fazer com excelência e que se a gente mostrar para o outro o menor não sei, isso é sinal de fraqueza. Eu hoje, assim, quando você faz isso, você perde a oportunidade de aprender alguma coisa. Não sei, o outro vai te explicar o que é, já que ele está falando com tanta propriedade. Se ele é arrogante o tanto para não te explicar, problema dessa pessoa. Eu já aprendi a não sofrer por causa disso. E olha, o quanto isso é libertador e o quanto isso me fez aprender e evoluir como pessoa a partir do momento que eu me coloquei nesse lugar. Não sei e não preciso saber de tudo. É bem legal. E vamos para a quarta lição? De me culpar pelas decisões e atitudes que eu tive quando eu era mais jovem e que hoje me envergonha ou eu faria diferente. Realmente, eu já me coloquei nesse lugar de culpa, porque quando a gente é jovem, quando a gente está em formação, ou agora mesmo, nós tomamos decisões que se fosse em outro momento, numa outra idade, numa outra situação, a gente faria diferente. E eu me culpava muito por isso. Por que eu fiz assim? Por que eu fiz assim? Por que eu fiz assado? Principalmente decisões que eu tive ali na entrada da adolescência, que eu tinha muitos conflitos internos e com isso refletia no meu social, nas minhas decisões familiares. Então eu me culpava muito por isso, me colocava num lugar de menos, um lugar de fragilidade e que hoje a palavra acho que mais certa é me perdoo. Por quê? Porque eu cheguei à compreensão que nós fazemos em cada fase da vida o que nós de melhor podemos fazer com o repertório que a gente tem.
Eu olhando hoje, aos meus 16 anos, aos meus 17 anos, eu não tinha o repertório que eu tenho hoje. Então eu fiz o que eu achava certo, o melhor que eu poderia fazer com aquela bagagem de 17 anos que eu tinha. E eu não posso passar a vida me culpando por isso. Então isso foi uma lição grandiosa que eu aprendi aos 40 a mais. A próxima lição que eu aprendi é: não conseguirei agradar a todos e todas, independente do que eu faço. Isso é muito bom, porque isso é libertador. Por que é libertador? Porque me libera para ser quem eu sou. Então eu posso ser o que eu acho que eu devo ser, tomar as decisões que eu preciso tomar, independente se naquele momento eu sei que vai desagradar algumas pessoas. Mas se eu tomasse uma outra decisão com a intenção de agradar 100% das pessoas, com certeza alguém iria desagradar e não ia concordar comigo, e tá tudo bem, tá tudo perfeito. Eu não preciso estar agradando todo mundo, porque independente do que eu fizer, independente do que você fizer, você não vai agradar a todos. Então eu tenho uma premissa hoje na minha vida: isso que eu tô escolhendo, isso que eu tô tomando a decisão, ela é importante para mim, então eu faço. Porque não dá por mais. E isso traz, sabe o que me trouxe? Segurança, autenticidade, confiança. Tanto confiança em mim mesmo, ou as pessoas confiarem em mim. É isso que me trouxe. Quando você sai dessa coisa: ai, não vou falar porque fulano vai desagradar, ai, não vou falar porque... Você fala com a maior amorosidade que você tiver e que você conseguir, dependendo da situação e do momento. Porque independente, ou não fala, porque às vezes não tem necessidade de você explicar, de você falar, e o tempo dilui, o tempo resolve, o tempo explica. Então é muito bacana essa lição que eu aprendi. Vamos para a próxima e última, e essa eu gosto muito dessa lição. Eu não preciso estar acompanhada para fazer as coisas. Para ir ao teatro, viajar, sair para dançar, ir ao cinema, eu não tenho a necessidade, ou a precisar que alguém esteja comigo para que eu possa fazer e me divertir. Se é uma coisa que eu estou a fim de fazer, eu vou. Simplesmente. Claro, convidar um, convidar outro, mas se não puder, já é uma decisão que eu tomei, independente do outro ir ou o outro não ir, eu vou. E eu percebo que isso é uma grande dificuldade das pessoas, fazer as coisas sozinhas. Gente, é muito bom. É muito bom fazer as coisas sozinhas, porque abre campo para você se conectar para outras pessoas. E quando você está com uma amiga, duas amigas, você vai ficar fechada ali. Não que isso seja ruim, mas você vai ficar ali fechada entre essas três pessoas. Quando você está sozinha, a possibilidade de você conhecer e conversar com outras pessoas é muito grande. E quando isso não acontece, porque, por exemplo, ambiente de teatro, ambiente de cinema, não é um ambiente que é favorável, por mais que pareça, mas não é um ambiente favorável para você se conectar com as pessoas. É pouco, as pessoas chegam em grupos, todo mundo chega em grupo, né? Então, vai chegar em grupo, vai entrar, vai sentar, vai assistir, vai embora. Mas eu vou observar como as pessoas se comunicam, como as pessoas falam, como é o comportamento de um. Eu gosto. Eu tenho até que me policiar para não querer fazer tudo sozinha, porque é muito bom fazer as coisas sozinha. E é engraçado que eu sou do universo da dança de salão. E sempre para dançar, 99,9999, eu saio sozinha. Mas em todos os lugares que eu vou de dança, logicamente eu vou conhecer alguém. Então você chega lá e você se conecta. Mas quando eu saí a primeira vez para dançar, eu não conhecia ninguém. Então conforme eu fui saindo sozinha para dançar, eu fui me conectando com pessoas, conhecendo pessoas. É tanto que eu posso levar 3 anos sem sair para dançar. Eu vou chegar em um lugar e vou conversar como se eu tivesse saído no final de semana passado. Porque eu vou chegar lá e vou conectar com pessoas. Porque quem é os guetos, as vontades, os gostos das pessoas, eles se mantêm. Então quem gosta de dançar vai sempre sair para dançar. Quem gosta de ir pro teatro sempre vai sair pro teatro. Então você vai se conectando com essas pessoas desses nichos. Eu não sei se é assim que pode falar. Então se você tá aí, eu vou te falar aqui uma coisa, vou te explicar por que eu aprendi a sair sozinha.
E pode ser que você esteja nesse momento aí. Eu aprendi a sair sozinha quando eu me divorciei. Por quê? Quando eu me divorciei, as minhas amigas que eu tinha na adolescência, eu tinha me desconectado. Casei, virei mulher casada, os universos já não batem, eu já tive filho. Então vai desconectando, normal desconectar. E as pessoas que eram solteiras, eu não conseguia me conectar, porque eu tinha um filho para criar, trabalhava, fazia faculdade da noite, então era uma rotina muito exaustiva. Então, quando eu tinha aqueles momentos para sair, eu ficava na dependência que batesse o tempo da pessoa com o meu tempo, que era escasso, para eu poder sair. E eu não saía. E aquilo era frustrante para mim quando a pessoa, porque aquilo eram momentos peculiares, eram momentos que demoravam para acontecer, e a pessoa marcava comigo e ou me deixava para trás ou desmarcava. E eu ficava em casa querendo ir. E daí foi, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei exatamente quanto tempo foi, sem eu conseguir, porque eu achava, como todo mundo acha, que para eu sair de casa eu preciso estar acompanhada de alguém. Eu precisava ter uma companhia para poder sair. E não tô falando aqui de homem não, tô falando de amigas mesmo. Porque se a gente sai grupo de mulheres, grupo de homens, homem com mulher, as pessoas precisam ter alguém para poder. Eu não vou viajar sozinha, eu tenho que convencer uma amiga para viajar comigo. Então, as pessoas têm essa necessidade, e eu também tinha. Só que daí eu não fazia nada. E eu sempre gostei de dançar. Só que nesse tempo eu ainda não participava da dança de salão. Eu sabia dançar o que eu tinha aprendido em casa com a minha família. O sertanejo, o vaneirão, dois pra lá, dois pra cá, um pra lá, dois pra cá. Floreio, nada. E eu descobri que um lugar próximo daqui tinha uma aulinha de dança antes de começar o baile. Aí eu falei bem assim, eu vou pra aulinha de dança pra aprender a dançar, pra fazer os floreios, porque eu achava lindo aqueles giros no salão, eu quero aprender isso. E depois, logo na sequência, começava o baile. Então eu fui ficando, porque daí você vai fazendo conexões ali na hora da aulinha da dança. Aí você fica mais meia hora, aí você vai ficando mais 1 hora, vai ficando 1h30. E eu fiquei nisso daí um tempo, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. E daí eu pensei, se eu venho aqui e eu conseguir me conectar às pessoas daqui, que eram totalmente desconhecidas, por que eu não posso ir para outros lugares? Foi assim. Aí eu comecei, aí entrei na dança de salão mesmo, na academia de dança, e comecei a frequentar os bailes da academia, e hoje não tem o que você me pergunte que eu tenha vontade de fazer e que eu não faça sozinha. A dificuldade é para incluir alguém, né? Fui pro outro lado, mas o que eu posso falar para você é muito bom. Então, se você tá aí em casa, tem vontade de fazer zumba, fazer ginástica, ir pra academia, gente, não dependa de outra pessoa. Vá. Até falando na academia, gente, eu amo treinar sozinha. Tem até colegas, vamos treinar junto, eu só falo assim, mas eu não quero treinar com ninguém. Acho até legal, eu vejo lá as meninas treinando em par, os meninos treinando em par, acho até legal, mas aquilo ia me estressar, por causa do tempo. O tempo da pessoa, o meu tempo, eu acho que não ia rolar, o tempo de descanso, porque eu chego na academia com um pé e quero sair com o outro, um virado pra frente, outro virado pra trás. Eu quero fechar aquilo ali, porque faz parte do meu dia, das minhas prioridades do dia, mas eu quero fechar e ir pra casa. Não é o momento que eu fico lá, se eu passar aqui 2 horas, passar 3 horas, não, batidinho. E daí eu vejo que quando você tem uma companhia, não tem como não ter conversa, distrações, passar de 1 minuto ali de descanso, 30 segundos de descanso. Então por isso que eu falei pra você, eu gosto de fazer coisas sozinha. E muito. Comece, você vai gostar também. E vai te abrir um leque, viajar sozinha. Viajar sozinha é muito bom. Como assim, eu tô louca? Não, é bom. Se, assim, das experiências que eu tenho, eu já fiz eu mesmo, sozinha, fazendo lá o cronograma dos passeios, eu já fiz com agência, eu já fiz eu comprando quais os passeios que eu quero. E assim, o que eu falo, é mais fácil conectar quando você pega agência. Não agência para fazer tudo, mas você pode pegar agência para fazer os passeios.
Porque ali, na hora que vai colocar todo mundo junto para ir pro passeio, é a forma de você conectar com as pessoas. E as pessoas que estão sozinhas, elas são abraçadas. Elas são agregadas ao grupo, porque sempre eles se preocupam com quem tá sozinho. Porque quem tá em grupo, um vai dar falta do outro, né? E a pessoa que tá sozinha, ninguém vai dar falta. Então aquele grande grupo te acolhe para você fazer junto. Pelo menos é a experiência que eu tô tendo. E a experiência de conversar com pessoas diferentes, de diferentes idades, de gêneros. Então é muito legal estar aberta para conectar com outras pessoas. E essas foram as lições que eu aprendi após os 40. Espero que eu aprenda mais e eu espero que você também tenha aprendido muito aí. E comente aqui comigo, compartilhe aqui comigo quais são as lições que você já aprendeu. Quero saber. Beijos, até o próximo vídeo.